Ficção científica. Quando você pensa nas precursoras, nas pioneiras, nas primeiras escritoras de ficção científica, você lembra de Mary Shelley e... E aí, tudo fantástico com você? Pois é, quando a gente lembra dos primeiros nomes da ficção científica, a gente sempre vai lembrar de H.G. Wells, de Júlio Verne e até mesmo também da Mary Shelley, enquanto a precursora do gênero. Mas quais são os outros nomes das escritoras? Cadê a ficção científica de autoria feminina? Então, isso pode passar a impressão que não tinha mulher escrevendo ficção científica, quando, na verdade, existe uma longa tradição de nomes de mulheres escrevendo essa vertente da literatura fantástica, mas que passaram desapercebidas, foram silenciadas, foram marginalizadas num contexto em que se dava preferência para escritores, né? E aqui, nesse caso, gente, é sempre bom lembrar que a boa ficção científica, não interessa se a ficção científica é escrita por homem ou mulher, a ficção científica tem que ser boa. Mas chama muito a atenção o fato de que... Cadê as mulheres? Então, será que não tinha escritora boa no período, desde o comecinho da ficção científica até os primeiros anos do século XX, né, no contexto do surgimento das revistas Pulp, quando a ficção científica é batizada com esse nome? E dentro dessa indagação, o objetivo desse vídeo aqui é justamente te apresentar alguns nomes da ficção científica de autoria feminina e desse percurso, dessa longa tradição, sim, é uma longa tradição, para que você possa ampliar os seus horizontes em termos de autores e autoras de ficção científica. Basta lembrar que a mesma coisa que acontece no cenário europeu norte-americano, a gente vai observar também no contexto brasileiro. Já fiz vídeo aqui no Fantástico Curso sobre a precursora da fantasia e da ficção científica de autoria feminina, a escritora Emília Freitas, vou deixar o vídeo marcado em cima. E depois, qual é o outro nome de destaque? É de Inácio Silveira de Queiroz, nos anos 60, 1960. Cadê? E essa janela aí de 60 anos, de mais de meio século? Será que não tinha escritora, nenhuma mulher escrevendo ficção científica? Então fica até um convite para pesquisadores e pesquisadoras para poder buscar preencher essa lacuna, tentar futucar nomes na nossa literatura nacional, para que a gente possa conhecer um pouco mais do percurso dessa expressão do fantástico em nossas terras. Mas, no cenário mundial, cabe lembrar que a gente sempre associa o início da ficção científica com a Mary Shelley, a escritora de Frankenstein, em 1818, mas, de fato, já no século XVII, no contexto do que a gente chama de proto-ficção científica, já fiz vídeo aqui no canal explicando o que é proto-ficção científica, ou seja, aquela ficção científica, aquelas narrativas que trabalham com temáticas, trabalham com algumas estruturas que posteriormente seriam consagradas pelo gênero ficção científica, né? Então, nesse campo, a gente observa dois nomes, né? Primeiramente, uma que é relativamente até bem conhecida é da duquesa de Newcastle, Margaret Cavendish, que escreveu o livro O Mundo Resplandecente, também conhecido como A Descrição de um Novo Mundo, chamado O Mundo Resplandecente. Aqui a gente está falando de uma obra publicada em 1666, em que a Cavendish, uma mulher à frente do seu tempo, imagina um reino utópico que é apenas acessível via o Polo Norte. Lá ela encontra o mundo fantástico e, após se casar com o governante do local, se torna imperatriz do reino. Esse livro, inclusive, foi referenciado pelo escritor Alan Moore nos quadrinhos da Liga Extraordinária. E também marca presença na obra Lundum, de China Miéville. Ainda no século XVII, outro nome precursor da ficção científica, ainda nesse campo aqui da proto-ficção científica, foi da escritora e dramaturga Aphra Behn. Aphra Behn é interessante porque a gente está falando da primeira escritora da literatura inglesa que conseguiu viver das suas obras, ou seja, é a primeira autora a conseguir tirar seus rendimentos da sua arte. Aphra Behn era uma dramaturga, como eu comentei, e também, segundo os relatos, espiã do rei Charles II. Charles II empregava seus serviços para principalmente emissões do exterior. Aphra Behn é autora de duas obras relacionadas a esse contexto também das utopias. Vamos lembrar aqui que o impacto da obra de Thomas More, a Utopia de 1516, assim como também outras obras, se faz sentir tanto no Mundo Resplandecente da Cavendish e também aqui na obra da Aphra Behn. Eu estou falando aqui da peça que ela escreveu chamada O Imperador da Lua, uma farsa, de 1687, e também a novela
Oronoco, ou O Escravo Real, Uma História Verdadeira, de 1688, onde ela descreve uma África em que se encontra um reino utópico anterior à escravidão pelo homem branco. A próxima escritora de destaque, aqui a gente está falando do próprio nascimento da ficção científica, é a dona Mary Shelley. Não preciso falar da Mary Shelley, que eu já fiz aqui uma série inteira, o Frankenstein 200 anos, vou deixar marcado em cima, onde eu apresento, inclusive, facetas dessa escritora, mas é sempre bom lembrar, isso é uma informação relevante, porque quando a obra foi publicada, em 1818, muitos editores, muitos leitores acreditavam que como é que uma jovem que nunca escreveu nada na vida vai escrever algo assim? Ah, não. Com certeza quem escreveu foi o marido dela, o consagrado poeta, o bem conhecido poeta Percy Shelley, né? Então, isso levou até mesmo a própria Mary Shelley, na edição de 1831, a escrever, no início da obra, no prefácio, a assumir, a reiterar a autoria dela no romance Frankenstein, tá? Então, lembremos que, nesse sentido, principalmente quando a gente está falando de obras vinculadas nesse campo do científico, a própria recepção do Frankenstein já sinaliza como que as escritoras, nessa expressão do fantástico, vão ser consideradas, né? Principalmente porque, como eu falei, a ficção científica, historicamente, pelo menos até o século XX, até os anos 60 do século XX, foi prioritariamente enxergado, majoritariamente dominado pelo campo masculino. Ainda da primeira metade do século XIX, outro nome que pouca gente conhece é da escritora Jane Loudon. Jane Loudon era popular na época como autora de livros de história natural e principalmente de jardinagem, mas foi por meio da obra A Múmia, um conto do século 22, publicado em 1827, em 3 volumes, e depois que ganhou uma versão em 1828, é que ela marca sua presença na ficção científica. A obra foi publicada de forma anônima, então olha novamente aí essa questão do lugar da mulher no contexto masculino. Na obra, a múmia de Quéops conspira com o padre da Igreja Católica no ano de 2126 para controlar a escolha da próxima rainha da Inglaterra. E o que chama a atenção na obra é justamente a descrição dessa Londres do futuro. Já na virada do século XIX para o século XX, chama a atenção, já falei dela aqui no canal, da Charlotte Perkins Gilman. Confere aí no vídeo sobre as melhores distopias, que no início do vídeo eu falo sobre a obra Her Land, A Terra das Mulheres, de 1915, da Charlotte Perkins Gilman, que vai se alinhar com essa tradição dos mundos perdidos na apresentação de uma sociedade habitada, controlada por mulheres, ok? E nesse ponto aqui, chama a atenção que a Charlotte Perkins Gilman escreveu também outras obras, muito vinculadas, por exemplo, na literatura gótica. Já nas primeiras décadas do século XX, nos primeiros anos das revistas Pulp, a gente vai ter a presença de uma escritora que fundou, inclusive, a Dark Fantasy. Eu estou falando aqui de Gertrude Burroughs Bennett, considerada a primeira escritora de fantasia e de ficção científica. Bennett fez sua carreira escrevendo sob o pseudônimo masculino de Frances Stevens. E segundo alguns relatos, essa é uma informação que ainda carece de verificação, o livro dela, Cidadela do Medo, Citadel of Fear, foi elogiada por escritores como Lovecraft. Do outro lado do oceano, na Alemanha, na década de 1920, cita aqui o caso da Thea von Harbour. Ela é autora do romance distópico Metrópolis, de 1925, e também a roteirista do filme que foi justamente dirigido pelo seu marido, o diretor Fritz Lang. E o que chama a atenção até aqui é um padrão que para a gente observar, são de escritoras que foram marginalizadas, que foi o próprio caso da duquesa de Newcastle, Margaret Cavendish, que é considerada como louca na época, ou então também da Mary Shelley, que teve que lutar para mostrar que ela que tinha escrito a própria obra, ou de escritores que se silenciaram, de certa forma se esconderam, temendo até mesmo, querendo veicular suas obras, né? E aí usaram pseudônimos masculinos para poder ter espaço para divulgar sua arte. Mas nesse ponto aqui, chama a atenção que a primeira escritora a publicar usando seu nome verdadeiro, ou seja, publicou como uma mulher, marcando sua posição como escritora, foi Claire Winger Harris. Claire Winger Harris é a primeira mulher a ter iniciado sua carreira usando seu próprio nome nas revistas Pulp nos anos 20, ou seja, no grande período, na década de ouro das revistas Pulp norte-americanas. Seu primeiro conto foi A Runaway World, que foi publicado na Weird Tales, nos primeiros anos da Weird Tales, em julho de 1926. Um dos contos dela, The Fate of the Poseidonia,
publicado na Men's Stories em 1927, ganhou o 3º lugar num concurso da revista, o que chamou a atenção do editor Hugo Gernsback, que comentou como era o padrão, né, dos homens da época, dizendo que era extraordinário que um conto tão bom tenha sido publicado por uma mulher, considerando que as mulheres não são conhecidas por serem interessadas em ficção científica. Então, vai vendo as lutas que as mulheres tinham que empreender para ter sua voz ouvida na época, né? E ainda assim, cabe destacar que a Claire Winger Harris era elogiada por Hugo Gernsback e também pelos escritores e escritoras da época pela qualidade dos seus textos. Lembremos que a gente está falando aqui no contexto, e basta olhar as capas das revistas pulp da época, em que as mulheres eram extremamente sexualizadas. Então, nesse contexto, você tem uma escritora como a Claire Winger Harris apresentando histórias em que as protagonistas, em alguns dos seus contos, eram mulheres ativas, era um grande destaque, uma grande conquista do público feminino e também de outras escritoras que estavam aparecendo no período. Imagine quantas escritoras, quantas meninas não se sentiram motivadas ao ver um conto de ficção científica de qualidade escrito por uma mulher. E é justamente essa autora, Claire Winger Harris, que você tem a chance finalmente de conhecer no Brasil por meio, finalmente, da publicação que a editora Sibério está trazendo até o Brasil. A editora Sibério está trazendo ao Brasil a coletânea que a escritora publicou em 1947, reunindo os seus contos na coletânea chamada Longe do Aqui e do Agora. No original, Away From Here and Now, Stories in Pseudoscience. Nesta publicação, que a editora Sibério está trazendo por meio de uma campanha de financiamento coletivo, você vai ter acesso a um livro de capa dura, ou seja, uma obra que já nasce de capa dura, justamente dando o valor, a importância que essa escritora tem para a ficção científica. A obra traz, além da capa dura, traz 11 contos da escritora num volume de mais de 450 páginas. É uma campanha que vale a pena você conhecer e apoiar, e parabéns pela editora Sibérios pela iniciativa de trazer uma escritora tão necessária no contexto dos primeiros anos da ficção científica, justamente para poder mostrar que sempre houve produção de mulheres da ficção científica em todos os momentos, e principalmente nesse grande momento aí em que a própria ficção científica está sendo batizada no contexto norte-americano, tá? Confere na descrição aqui desse vídeo o link para você conhecer essa campanha, e fica também o convite para você conhecer o trabalho, as publicações das nossas escritoras nacionais de ficção científica. Beleza? Então, muito obrigado, gente, por você ter ficado até aqui nesse vídeo. Agradeço pela sua presença, a gente se vê na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantastic Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.